Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Aninha Crochê Redex e hoje eu vim trazer a videoaula desse tapetão maravilhoso. Tapetão Charme foi o nome que nós demos a ele lá na minha live, que eu fiz ele em live, gente, a videoaula junto com as meninas da live. Aqui eu utilizei barbante número 8, agulha número 4, esse tapete ficou medindo 1,2 m de diâmetro, né? Vou contar como 1 metro. Pesando 907 gramas, isso mesmo. Esse bico aqui, gente, é um bico quase russo mais diferente. Ele tem 3 carreiras de bico, tá? Então, fica maravilhoso. As cores aqui utilizadas foi o barbante cru e o barbante na cor beterraba. Todos eles fio 8, barbantes bandeirantes, tá? Então, fiquem com a aula, espero que vocês gostem. Se atentem à videoaula, porque aqui na videoaula eu ensino aumento, eu ensino adaptação, ensino tudinho pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem fazer com barbante número 6, podem fazer, porém eu indico vocês aumentarem essa peça, porque senão vai ficar bem pequena, tá bom? Então é isso, amores, boa aula pra vocês e fiquem aí com o passo a passo. Vamos iniciar a nossa videoaula e na videoaula de hoje eu vou utilizar 2 cores de barbantes, tá? Vocês podem escolher mais cores ou até uma cor só que vai ficar maravilhoso nesse modelo. Eu vou usar aqui o beterraba, todos são numeração 8, tá? Da Bandeirantes esse beterraba, tá? E esse daqui é a barbante cru da Bandeirantes também, número 8, tá, meus amores? Vou utilizar uma agulha número 4, vocês ignorem esse machucadinho no meu dedo, quem tiver agonia, me desculpe, mas eu não posso arrancar o meu dedo para fazer a aula, né? Vou vir aqui também com uma tesoura para arremate e vamos então para a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês gostem, já comenta bastante, hypa esse vídeo aí e já compartilha esse lindo tapete para outras amigas artesãs também aprender, lucrar e vender bastante essa peça maravilhosa. Então, amores, eu vou iniciar aqui com a minha agulha número 4, tá? Então, se você for trabalhar com barbante número 6, aí você escolha uma agulha, né, que seja compatível com o seu material. Eu vou iniciar com barbante na cor cru aqui e vou vir fazendo, se você quiser trabalhar com anel mágico, você faz o anel mágico, mas eu vou fazer aqui um total de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir aqui, ó, voltar na primeira correntinha, na primeira laçadinha aqui, ó, e puxo, fechando todas as laçadas com ponto baixíssimo. Vai ficar essa mini argolinha aqui. Eu gosto de trabalhar assim, porque daí eu não vou ter outro arremate para me fazer. Vou subir aqui 4 correntes. 1, 2, 3 e 4, tá? Vou laçar o meu fio. Vou vir dentro do espaço, ó, já até esconder esse fio aqui. E vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, laço o meu fio, venho dentro do mesmo espaço, vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação, dentro do mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente de separação, dentro do mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente de separação e vou fazendo assim, ó. Uma correntinha de separação, venho dentro do espaço, faço um ponto alto. Até completar 12 pontos altos aqui com intervalo de uma correntinha. Fiz aqui, então, ó, meus 12 pontos altos, tenho aqui, ó, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Vou fazer uma corrente de separação, vou contar aqui, ó, de baixo pra cima, 1, 2. Aqui na terceira correntinha, introduzo a minha agulha, puxo, fecho todas as laçadas aqui com ponto baixíssimo. Aqui, ó, tem a pontinha do fio, já vou até cortar pra já me livrar desse arremate. E é isso. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem, se quiserem usar 2, 3 cores, 4 cores também vai ficar maravilhoso. E quando vocês fizerem esse modelo, já me marquem nas redes sociais, porque eu quero acompanhar o trabalho de vocês. Então, vamos lá. Agora, nós iremos trabalhar nos espaços, tá, meus amores? E agora, eu vou caminhar aqui, ó, pra dentro desse espaço que a gente fez de uma correntinha, né? Então, eu vou vir, ó, puxar uma laçada pra cá, com ponto baixíssimo, pra nós trabalharmos não em cima dos pontos, mas sim dentro dos espaços. Vou subir aqui 3 correntes, que é o equivalente à altura do meu ponto alto, tá bom? Se você tem um ponto pequeno, quer acompanhar a minha videoaula, alongue um pouco o seu ponto. Como que eu alongo o ponto, ó? Não sei fazer isso, deixa eu te ensinar. Você vai puxar, em vez de você já fechar a laçada aqui, ó, tá vendo que meu ponto eu puxando a laçada próxima vai ficar pequeno? Então, você dá uma puxadinha assim, ó, no sentido de puxei aqui o fio, ó, mais um pouco pra cima e tudo. Percebem que o meu ponto não fica folgado, mas ele fica alongado. Então, essa é uma das maneiras que eu uso aqui pro meu ponto ficar maior.
Então, é isso. Agora, nós iremos... Eu trabalhei aqui um ponto alto aqui de um espaço, vou fazer uma corrente de separação. E dentro do próximo espaço, eu faço 2 pontos altos. Então, essa nossa segunda carreira, nós iremos fazer 2 pontos altos dentro de cada espaço de base, com intervalo de uma correntinha, assim, ó. Uma corrente, venho no espaço e faço 2 pontos altos. Uma corrente de separação, laço meu fio, venho dentro do espaço, faço 2 pontos altos. Uma corrente de separação, laço, venho dentro do espaço e faço 2 pontos altos. E vou trabalhar assim, ó, uma corrente de separação dentro do espaço, fazendo 2 pontos altos por toda a minha carreira, tá? Então, eu vou continuar desse mesmo jeito que eu acabei de ensinar a vocês. Chegando aqui, eu volto pra gente fechar aqui e iniciar a nossa próxima carreira. E claro, deixa eu só informar vocês, se a videoaula estiver muito rápida pro seu gosto, aqui em cima tem uma engrenagem aqui nos vídeos, ó, aqui no YouTube. Clique na engrenagem, vocês vão ver um nome assim, velocidade. Tem como vocês diminuir e tem como também vocês aumentar a velocidade para ficar melhor aí para vocês. Lembrando que aula é o seguinte, para você acompanhar uma aula, você vai pausando, vai trabalhando aí o seu, volta a ver se tá tudo certo, continua aí assim sucessivamente, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida vocês deixam aqui nos comentários, tá? Então aqui, ó, fiz aqui todos os meus pontos, a minha segunda carreira, né? Venho, faço uma corrente, vou subir de baixo pra cima, ó. 1, 2, na terceira corrente eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, ó. Que é puxar a laçada e puxar outra, tá? Vamos caminhar agora para o próximo espaço, que é aqui, ó. Então, eu venho dentro do ponto alto próximo aqui, ó, do segundo ponto alto, ó. Puxo a laçada e puxo de novo. Venho para dentro do espaço, puxo a laçada e puxo de novo. Fazendo com que eu caminhe para sempre o próximo espaço. Nós sempre iremos para o próximo espaço, porque nós só iremos trabalhar dentro dos espaços aqui, até chegar no nosso bico, tá? Agora, nós iremos fazer, vamos subir 3 correntes, 1, 2, 3. Laço meu fio, vou trabalhar aqui dentro mais 2 pontos altos, que vão totalizar aqui, pra mim, 3 pontos. Uma corrente de separação, e agora em todos os espaços nós iremos fazer bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Com intervalo de uma correntinha. Se você tem a correntinha bem pequena, né, bem apertada, faça 2. Se você tem o costume de trabalhar aí no seu trabalho com 2 correntes, você faça 2 correntes. Se você não tem costume de trabalhar com 2, faça somente uma correntinha, tá bom? E se você trabalha com barbante número 6, eu indico você fazer esses tapetes maiores com barbante número 8, porque rende mais, é mais rápido. Acaba que a gente precisa fazer menos carreiras e a peça fica bem maior, claro, dependendo da sua tensão de ponto, né? Então, sempre observe a sua tensão de pontos e vai medindo aí o tapete para chegar no tamanho desejado. Então, aqui, meus amores, olha, tô fazendo aqui, ó, bloquinhos de 3 pontos altos com intervalo de uma correntinha, ó, sempre dentro dos espaços. Venho aqui, ó, e faço 3 pontos altos, 2 e 3 pontos altos, uma correntinha, e assim eu vou continuando fazendo por toda a minha volta aqui, ó, até chegar lá do outro lado pra gente vir fazendo a nossa 4ª carreira. Chegando aqui, vou fechar aqui, ó, fazer uma corrente, conto de baixo pra cima na terceira, como eu já havia explicado anteriormente, e fecho com ponto baixíssimo. Vou percorrer até o espaço, tá? Com pontos baixíssimos, até aqui esse meu espaço. Aqui nós já temos 3 carreiras do nosso trabalho, nós iremos iniciar então agora a nossa carreira de número 4, fazendo um aumento. O aumento, ele é muito relativo. Aqui nessas primeiras carreiras eu vou fazer aumento na carreira de número 4, tá? E vou fazer aumento na carreira número 8. O próximo aumento nosso vai ser na carreira de número 18, ou seja, eu sempre dou um espaço de 8 em 8 carreiras mais ou menos, de 10 em 10 carreiras mais ou menos, para poder dar certo na minha tensão de ponto. Só que se você estiver acompanhando essa videoaula e você vê necessidade em modificá-lo e fazer ponto alto antes, aumento antes ou aumento depois, você pode fazer. Como que você vai saber? Você vai trabalhar a sua peça da maneira que você vai colocando ela no chão para você ver como que ela tá ficando. Então, aqui nós iremos começar o nosso primeiro aumento, tá? Vou subir aqui 3 correntes e o meu aumento, ele consiste em 2 pontos altos, vou fazer mais um, contando com a corrente 2,
uma corrente apenas de separação, vou laçar o meu fio, voltar dentro do mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos, tá? Esse daqui é o nosso primeiro aumento. Como é o nosso primeiro aumento, gente, eu não vou fazer corrente de separação, um aumento do outro nessa carreira não, tá? Eu vou fazer corrente só entre os 2 pontos altos aqui, que é o nosso leque, tá? Então, eu laço o meu fio direto, venho no próximo espaço, vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer aqui 2 pontos altos. Uma corrente de separação, laço meu fio, venho aqui dentro e faço 2 pontos altos. Se você estiver fazendo e ver a necessidade de fazer duas correntes aqui no meio, pode fazer, tá? Porque daí você vai estar adaptando a peça para melhorar aí, no caso, a maneira que você vai fazer o seu. Aqui, na minha tensão de ponto, isso aqui é o suficiente. Então, vou continuar fazendo, então, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos aqui nessa nossa quarta carreira do nosso tapete, tá bom, meus amores? Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Então, eu vou continuar desse jeito aqui, ó, por todo o meu trabalho. Chegando aqui, eu volto pra gente finalizar juntos e iniciar a nossa próxima carreira. Cheguei aqui, amores, agora nós iremos fechar aqui, ó, na nossa terceira correntinha. Olha aí como vai ficando o caimento da nossa peça, maravilhoso. Agora, eu vou percorrer aqui, ó, com os pontos baixíssimos até o primeiro espaço. Dentro desse primeiro espaço, toda vez que a gente faz uma carreira de aumento, a gente tem que vir com carreira de 2 pontos dentro do leque e fora do leque também, pra esse tapete dar ali um equilíbrio, tá? Porque daí, quando a gente faz aumento, aqui, ó, aqui nesse espaço onde era pra ter apenas um, aqui a gente faz tipo 2. Então, aumenta nessa questão aqui, entende? Então, agora nós iremos subir 3 correntes. E vou trabalhar, então, ó, fazendo 2 pontos altos dentro de cada espaço. Tanto dentro do leque, quanto nos espaços que nós não pulamos correntes. Que nós não fazemos correntes, mas nós pulamos ele. Agora, a gente volta com as correntes de separação. Vou aqui fazer uma corrente de separação. Venho dentro do espaço aqui entre um leque e outro. E vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente de separação, venho dentro aqui do leque. E vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente de separação, laço meu fio, venho dentro aqui, ó, do espaço de um leque e o outro. E faço aqui 2 pontos altos. 2 pontos altos. Uma corrente de separação, venho dentro do leque e faço 2 pontos altos. Uma corrente de separação, no espaço a gente faz 2 pontos altos. Então, eu vou seguir desse jeito por toda a minha volta. Tá vendo que agora, ó, fica um assentamento maravilhoso? Então, vai trabalhando e vai colocando o teu tapete aí em cima de uma superfície reta pra você ver se tá dando certo. Então, agora eu vou continuar desse mesmo jeito, fazendo 2 pontos altos e uma corrente de separação por toda a minha volta. Chegando aqui, eu volto pra gente fazer a nossa última carreira com barbante na cor cru, tá? Então, aqui eu tenho 5 carreiras com essa. Nós iremos fazer a próxima pra gente já cortar o nosso fio e começar com a nossa cor beterraba. Chegando aqui, meus amores, ó, vou fazer uma corrente de separação, contar aqui de baixo pra cima aqui, ó, na última corrente, na terceira, e fecho com ponto baixíssimo. Olha o tanto que ficou maravilhoso a nossa base, gente. Perfeita! Agora eu vou fazer a última carreira com a cor crua, tá? Então, vamos lá percorrer pro espaço, que é uma regra nesse tapete. A gente sempre vai pro espaço, tá, gente? Cheguei aqui no meio, ó, vou subir 3 correntes. E agora, nós iremos trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos com intervalo de uma correntinha, normalmente aqui, tá? Então, aqui eu subi uma, vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro, uma corrente de separação. Aí, nos próximos espaços, vamos fazer aqui, ó, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, mais 3 pontos altos, tá? Então, o nosso trabalho aqui, ó, nessa carreira e última com a cor crua, pra gente já vir com a cor beterraba, vai ser isso aqui. Vão ser 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer 3 pontos altos em todos os espaços que nós temos aqui dos nossos intervalos da carreira anterior, tá? Então, aqui eu vou continuar o meu, ó, fazendo 3 pontos altos, uma corrente de separação, tá? Então, aqui, ó, 3 pontos altos, uma corrente de separação. Veio no próximo espaço mais 3 pontos altos, e assim nós vamos continuar por toda a nossa volta.
Ao chegar aqui no final, eu volto pra mostrar pra vocês como nós iremos cortar e esconder esse fio pra gente vir com a próxima cor. Então, cheguei aqui ao final, agora eu vou vir aqui, ó, faço uma corrente de separação, e aí vou contar de baixo pra cima aqui, ó, na minha terceira corrente, vou puxar e faço uma correntinha. Feita essa uma correntinha, vou cortar o meu fio aqui, ó, e vou puxar, tá? Esse fio. E eu trabalho de uma maneira que eu já vou fazendo o arremate. Se você já tem o costume de arrematar depois, você arremata depois. Mas eu gosto de fazer o arremate agora. Então, eu trago esse meu fio aqui, ó, para o meio da corrente onde eu fiz. Abro o meu fio ao meio, né? Como é um fio 8, são 4 perninhas para um lado e 4 para o outro. Um eu passo aqui por baixo, o outro eu deixo em cima mesmo e faço o meu primeiro nó, tá? Então, ó. Aqui eu aperto um pouco porque eu vou vir com a próxima carreira exatamente neste local. Então, eu vou esconder aqui com a próxima carreira. Fiz aqui, ó, meu primeiro nozinho. Dou uma puxadinha pra ele não ficar muito apertado. E vou puxar a que tava em cima pra baixo. E essa aqui vai ficar por aqui mais em cima. Então, aqui agora eu vou fazer o meu segundo nozinho, gente. Ai, solta! Se tu quiser botar cola, tu bota cola no teu, mas eu não boto não. E aí, se você quiser, para ter segurança, pode colocar cola ou arrematar lá atrás. Eu, particularmente, não gosto de arrematar na parte de trás, só mesmo a finalização, porque eu acho que fica... As clientes sabem onde é que são as emendas, tudo. Então, eu não faço isso. E olha aqui o tanto que fica maravilhoso esse nozinho. Quando eu vim com a próxima carreira, ele vai se esconder por conta da próxima carreira. Então, feito aqui o nozinho, né, cortei aqui as pontinhas do fio, vou vir agora com o nosso barbante na cor beterraba, vou fazer aqui, ó, a nossa laçadinha inicial de todo o trabalho. Então, agora eu vou vir aqui, ó, em qualquer um desses espaços e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. E agora, essa daqui é a nossa carreira de número 7, tá, meus amores? Vou subir mais 2 correntes, contando com ponto baixo, mais 2 correntes, eu tenho aqui um total de uma altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir aqui dentro do espaço e vou fazer mais 2 pontos altos. Porque essa carreira, mais uma vez, é uma carreira de bloquinhos de 3 pontos altos com intervalo de uma correntinha, tá? Então, aqui nós vamos seguir a mesma ideia que nós fizemos na carreira anterior, tá, meus amores? Então, aqui, ó, 3 pontos altos, uma corrente de separação. Dentro do espaço eu venho e faço mais 3 pontos altos. Mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação, laço, venho no próximo espaço, mais 3 pontos altos. E assim nós vamos continuar por toda a nossa carreira, tá? Por toda a nossa volta, nós iremos fazer 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Por toda a nossa volta, chegando aqui eu venho pra gente começar a nossa próxima carreira de número 8, que nós iremos fazer mais um aumento. Cheguei aqui, amores, o final da minha carreira, vou fazer uma corrente de separação. Vou contar aqui com o meu ponto baixo, ó, aqui, ó, sempre na primeira corrente aqui, ó. De cima pra baixo, só que é a última, a terceira de baixo pra cima, né? E fecho com ponto baixíssimo. Vou percorrer aqui até o espaço ali, ó, do meu trabalho, tá? Vou percorrer aqui até ali no meu espaço. Já vou cortar esse fiozinho aqui, ó, que a gente vai trabalhando, vai iniciando, né? A peça, então eu já vou cortando porque depois eu vou dar uma revisada na minha peça e aí vou ver se precisa cortar algum fiozinho. Mas eu já vou fazendo isso para já adiantar a questão de arremate, para não ter que arrematar lá no final, tá? Então agora nós vamos começar a nossa carreira de número 8, que é a nossa carreira de aumento, e nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui na nossa carreira de número 4, tá? Então eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntes, laço meu fio, venho, faço mais um ponto alto aqui dentro. Vou fazer uma corrente de separação, só que presta atenção no truquezinho. Essa minha corrente, ela não é apertadinha assim, tá? Eu dou uma puxadinha nela aqui, tá vendo? E faço ela. Tá vendo que ela ficou um pouquinho maior? Então, eu vou fazer essa correntinha um pouquinho maior de separação, tá? Pra não precisar fazer 2 correntes. Laço meu fio e faço mais 2 pontos altos aqui dentro do meu espaço, ó, pra fazer o nosso leque. Aqui é a mesma coisa, a gente não faz correntinha de separação de um leque pro outro não, tá? Aqui a gente vai só ir direto, a única corrente que a gente faz é entre o leque, né? Entre os pontos altos. Mas de um leque para o outro a gente não faz correntinha. A gente só vai fazer aqui no meio. Então, a gente vai seguir fazendo 2 pontos altos, uma corrente de separação e 2 pontos altos. Olha que legal. Laço o fio.
vem pro próximo espaço e faz 2 pontos altos, uma corrente de separação, vem dentro do mesmo espaço e faz mais 2 pontos altos aqui dentro. Laço o fio e nós vamos continuar fazendo o nosso belíssimo trabalho desta maneira, tá? Aqui na nossa carreira de número 8. Então, eu vou seguir fazendo aqui a minha carreira, minha volta, e aí eu venho aqui pra gente fechar e iniciar a nossa próxima carreira de número 9, tá? Então, vai ficando assim o nosso trabalho. Cheguei aqui ao final, meus amores, aqui da minha voltinha. Vou vir aqui, ó, na terceira corrente, fechar com ponto baixíssimo. Vou percorrer aqui para o espaço, tá? Venho aqui pro espaço do meu leque, ó, com pontos baixíssimos. E vou subir aqui 3 correntes de subidinha aqui para contar com ponto alto. Laço o meu fio, vou trabalhar dentro do mesmo espaço mais um ponto alto, tá? Então, aqui, como é uma carreira de aumento, né, de leques, sempre a próxima carreira, a gente faz apenas 2 pontos altos em toda a volta, assim como eu ensinei aqui no início da peça pra vocês, tá? Então, eu vou fazer uma corrente de separação, venho no espaço de um leque pro outro e vou fazer 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. Uma corrente de separação, laço o meu fio, venho aqui, ó, dentro de um espaço, dentro do leque, ó, e vou fazer 2 pontos altos. Uma corrente de separação, venho no próximo espaço, vou fazer aqui, ó, mais 2 pontos altos. Então, essa volta aqui todinha, nós iremos fazer apenas 2 pontos altos com intervalo de uma correntinha, tá, meus amores? Assim como eu ensinei na carreira de número 5 pra vocês, tá? Então, aqui eu vou fazer uma corrente de separação, venho aqui, ó, entre um leque e outro, faço 2 pontos altos. E uma corrente de separação, dentro do leque a gente faz 2 pontos altos. Então, nós vamos percorrer desse jeito aqui por toda a nossa volta, por toda a nossa carreira, que é a nossa carreira de número 9. E aí, eu vou fazer aqui o meu e volto na carreira de número 10 pra gente iniciarmos e fazê-la, porque é a nossa última carreira com a cor beterraba. Aí, a 10ª carreira, finalizando ela, a gente já vem com a cor crua. Chegando aqui, meus amores, olha, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente de separação e fazer a mesma coisa que eu já venho ensinando a vocês em toda a carreira que a gente começa, né? Então, não precisa explicar novamente. Então, eu vou percorrer aqui pro espaço. Cheguei aqui nos espaços, a gente não vai fazer 3 pontos altos. Nós iremos continuar aqui na nossa 10ª carreira, fazendo apenas 2 pontos altos. Então, eu vou subir aqui, ó, 3 correntes. Laço o meu fio, venho aqui dentro, eu vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente de separação, venho aqui, ó, dentro do próximo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos. Porque senão, o nosso tapete corre um risco de dar uma embabadada. Por quê? Porque aqui, ó, como vocês percebem, ficou bem próximo, tá? Ficou bem próximo. Então, isso aí são coisas que a gente vai olhando enquanto a gente vai trabalhando, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer só 2 pontos altos com intervalo de uma correntinha, tá bom? Então, nós iremos fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, por toda a nossa volta, por todo o nosso trabalho, até chegar ali no final. Chegou no final, cortou e arrematou. Igual eu ensinei do barbante na cor crua, tá? Pra cá. Então, eu vou aqui, ó, percorrer toda a minha volta com 2 pontos altos e uma corrente de separação por todo o meu trabalho, ó. Todo o meu trabalho. E aí, vou cortar o meu fio quando chegar aqui, cortar o meu fio, arrematar e a gente já vem pra começar a nossa carreira de número 11 com o barbante na cor crua, tá bom? Então, faça o seu aí que eu volto aqui pra gente dar continuidade à nossa aula. Finalizei aqui, meus amores, agora eu vou vir com o barbante na cor crua, tá? Já fiz o meu nozinho, assim como eu já ensinei a vocês. E aí, venho aqui, ó, qualquer desses espaços e nós vamos começar a nossa carreira de número 11, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, vou subir 2 correntes, laço meu fio e vou trabalhar aqui dentro desse espaço mais 2 pontos altos. Isso mesmo. Aqui eu vou trabalhar, ó, agora nós vamos voltar com a nossa programação normal. Aqui nós iremos fazer 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos de separação, tá? E essa daqui é a nossa carreira de número... Opa! Nossa carreira de número 11, tá bom, meus amores? Então, aqui, ó, nós vamos fazer 3 pontos altos em cada espaço de base, com intervalo de uma correntinha de separação, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, 3 pontos altos, uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. E vai ficando assim, ó, maravilhoso. Olha aqui o caimento do nosso tapete, tá? Maravilhoso. E aqui, ó,
já vou dar continuidade, já vou explicar para vocês as próximas carreiras. Aqui, meus amores, como não tem muito segredo, essa aqui é a carreira de número 11. Nós iremos fazer essa carreira e mais uma, duas, três carreiras a mais. Ou seja, nós vamos fazer nossas 4 carreiras com a cor crua, com bloquinhos de 3 pontos altos com intervalo de uma correntinha, tá bom? Então, nós vamos trabalhar assim, ó. Vou fazer aqui 3 pontos altos, uma corrente de separação. E nós iremos trabalhar dessa mesma maneira por mais 3 carreiras, contando com essa 4, tá? Então, eu vou fazer aqui essa e mais 3 carreiras, né? E eu volto aqui para mostrar para vocês, pra gente finalizar e já iniciar a nossa carreira com a cor beterraba. Ou seja, é só repetição. Não precisa eu vir aqui toda a carreira vir ensinando a vocês, porque nós só iremos fazer a mesma coisa. 3 pontos altos, uma corrente. 3 pontos altos, uma corrente. Em todo o nosso trabalho, tá? Por 4 carreiras, contando com essa aqui que nós iniciamos agora, nós iremos fazer 14. Nós estaremos na carreira de número 14. Essa daqui é a número 11. Então, bora arrochar, que eu vou finalizar aqui e venho mostrando pra vocês a próxima etapa. Fiz aqui, meus amores, as minhas carreiras, olha, fiz 4 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4. Do mesmo jeito, 3 pontos altos com intervalo de uma correntinha. Tá fazendo aí o teu, tá ficando muito apertado, aumenta a corrente. Tá ficando um pouco embabadado, dá uma apertadinha nos pontos pra você não precisar ficar trocando agulha, nem nada do tipo, viu? Agora, nós vamos ir com o barbante na cor beterraba. E essa daqui é a nossa carreira de número 15. Para equilibrar aqui o nosso ponto, o nosso tapete, gente, nós não vamos fazer aqui carreira de 3 pontos altos. Nós vamos fazer carreira de 2 pontos altos, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um ponto baixo, subo 2 correntes, totalizando a altura do meu ponto alto. Laço, venho no mesmo espaço aqui, ó, e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, venho no próximo espaço aqui, ó, e vou fazer 2 pontos altos também. Porque desse jeito a gente tá fazendo uma carreira de diminuição, para esse tapete não continuar fazendo aumento, e sim dar aqui uma diminuída para apertar essa próxima carreira, para o nosso tapete continuar com um caimento maravilhoso igual ele tá bom? Então aqui eu vou fazer uma corrente de separação, laço meu fio, venho aqui, ó, na próxima espaço faço 2 pontos altos, uma corrente de separação, próximo espaço faço 2 pontos altos, e assim nós vamos seguir por toda a nossa volta, fazendo 2 pontos altos com intervalo de uma correntinha, tá? E aí ele vai dando uma fechadinha assim, ó, normal, tá? Que aí ele vai dar ali, ó, um assentamento na nossa peça, tá bom, meus amores? Esse efeito aqui desses 2 pontos altos nessa carreira é mais ou menos como o efeito de ponto baixo na peça. Vocês já viram tem alguns tapetes de sala que as amigas artesãs ensinam com carreiras de ponto baixo. Por que elas fazem carreira de ponto baixo? Porque ele dá sustentabilidade para aquela peça. Então, quando aquela peça for colocada no chão, ela não vai babadar e tal. Então, aqui a gente faz essa de diminuição só para dar aqui, ó, uma apertadinha nesses pontos mesmo aqui, para esse nosso tapete não começar a querer embabadar, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Vou fazer a minha carreira aqui de número 15 e volto para nós fazermos as nossas próximas carreiras, tá bom, meus amores? Então, faça aí a sua que eu vou dar continuidade aqui na minha. Chegou aqui, meus amores, nessa nossa carreira, já percorri aqui, ó, para o meio do meu trabalho. Agora, nós vamos começar a nossa carreira de número 16, tá? E aí, ó, eu acho que você reparou no seu também que deu uma fechadinha, mas é super normal. Essa parte agora, o tapete dá uma fechadinha, parecendo que ele vai ficar cofo, tá? Porque as próximas carreiras nós vamos preparar para vir com mais um aumento, e aí sim o assentamento dessa peça vai ficar top, entendeu? Então agora eu vou subir 3 correntes aqui, laço meu fio, vou trabalhar aqui agora fazendo carreiras de bloquinho de 3 pontos altos com intervalo de uma corrente, tá? Então agora aqui, ó, ele vai terminar de dar o assentamento perfeito e vai voltar ao normal a nossa peça, tá? Então não se preocupem. Então aqui, ó, 3 pontos altos e uma corrente de separação. E nós iremos trabalhar 2 carreiras dessa mesma forma, tá? Então aqui eu tenho aqui, ó, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Na próxima carreira, que é a carreira de número 17, nós vamos fazer novamente 3 pontos altos com intervalo de uma corrente, tá bom? Então, eu vou fazer essa e a próxima carreira desse mesmo jeitinho aqui e volto pra gente fazer a nossa carreira de número 18, isso mesmo. Então, essa daqui, ó, é a carreira de número 16, que eu vou fazer desse jeitinho que eu expliquei, e vou fazer outra carreira igual, que é com 3 pontos altos com intervalo de uma correntinha. E aí, na carreira de número 18, eu volto pra gente dar continuidade aqui à nossa aula.
Cheguei aqui, meus amores, ó, finalizei a minha segunda carreira aqui de bloquinhos de pontos altos, ó, ficando com três carreiras da cor beterraba. Agora nós vamos para a nossa carreira de número 18. Aqui, ó, já tô aqui no meu espaço, né, entre um bloquinho de pontos altos e o outro, eu vou subir 3 correntes. E agora nós vamos iniciar os nossos aumentos. Vou fazer aqui 2 pontos altos, né, contando com a correntinha, mais um ponto alto. E agora eu vou fazer 2 correntes de separação, tá? 2 correntes de separação. Dentro do espaço eu venho e faço mais 2 pontos altos aqui dentro. Feito isso, agora nós vamos fazer uma corrente de separação. E vem pro próximo espaço e vamos fazer o leque, dessa mesma maneira. 2 pontos altos, 2 correntes, laço o fio no mesmo espaço, vem e faz 2 pontos altos novamente. Uma corrente de separação, laça, vem pro próximo espaço. E faz um ponto alto. Olha, aí vai ficar assim, ó, tá ficando assim o nosso trabalho, tá? Porque agora essa carreira aqui é a nossa última carreira de aumento de todo o nosso tapete, tá bom? Então, agora nós vamos fazer aqui, ó, 2 pontos altos, 2 correntes, laço o fio, vem dentro do espaço e faz 2 pontos altos aqui dentro. Uma correntinha de separação, laço o fio, vem dentro do espaço e faz 2 pontos altos. 2 correntes, laço o fio e vem e faz 2 pontos altos. Gente, esse barulho é porque eu tô fazendo live. Ai, é babado forte, mulher, babado forte. 3 coisas ao mesmo tempo. Uma corrente de separação, vem no próximo espaço, faz 2 pontos altos. 2 correntes e vem no mesmo espaço, faz 2 pontos altos. É babado forte, babado forte. E aí, eu faço uma corrente de separação e assim nós vamos continuar a nossa volta inteira, tá? Olha, vai ficando assim. Então, eu vou fazer aqui a minha volta, né? Esse é minha carreira de aumento de número 18 e volto aqui depois pra gente começar a nossa próxima carreira de número 19 e última com a cor beterraba, tá bom, meus amores? Então, bora botar fogo na agulha, faça o seu aí que no próximo take eu venho mostrando pra vocês como nós iremos fazer a nossa última carreira da cor beterraba aqui nesse bloco. Fiz aqui, amores, a minha carreira de aumento, agora o tapete deu uma assentada maravilhosa, ficou perfeito. Agora a gente vai percorrer aqui, ó, para o meio aqui do nosso leque, tá bom? Vamos percorrer aqui pro meio do leque. E agora nós iremos subir 3 correntes e fazer a nossa carreira de 2 pontos altos com intervalo de uma correntinha, tá? Então, aqui eu subo mais o ponto alto fazendo 2. Essa é a nossa carreira de número 19, tá? Uma corrente de separação, venho no espaço, faço 2 pontos altos também. Aqui no espaço, entre um leque e outro. Uma corrente de separação, venho aqui no meio do leque e faço 2 pontos altos. Uma corrente de separação, venho entre um leque e outro, faço 2 pontos altos. Uma corrente de separação e nós vamos continuar assim, ó, fazendo essa nossa carreira dessa mesma maneira, tá? 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, até o finalzinho do nosso trabalho. Chegou no final, a gente pode cortar o fio e arrematar da mesma maneira que eu ensinei naquela parte do barbante aqui, ó, quando a gente trocou a primeira vez. Então, a gente pode fazer do mesmo jeito, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui na minha aula e aí eu volto pra poder, já com o fio cortado e já venho com a cor crua, pra gente começar a nossa carreira de número 20. E olha, já é o último bloquinho, tá, gente? São o último bloco. Nós vamos fazer mais 4 carreiras com barbante na cor crua e quando a gente trocar para a próxima cor, a gente já vai vir com o bico. Só que não se espantem, tá? Dependendo aí de como ficar o trabalho de vocês, eu vou medir aqui o meu após as nossas carreiras do barbante cru. E aí eu vou dizer a vocês o tamanho em centímetro que tá na minha tensão de ponto. E eu vou explicar para você como você vai fazer para você aumentar a sua peça para ficar maior, tá bom? Meus amores, finalizei aqui, já cortei o meu fio, agora a gente vai vir com a cor barbante na cor crua, tá? E agora nós iremos fazer aqui, ó, mais algumas carreiras de repetição, que eu vou explicar agora pra vocês como vai ser essas carreiras aqui. E agora eu vou colocar aqui, ó, num dos espaços, fazer um ponto baixo, subir 2 correntes, laço meu fio, venho aqui dentro novamente, faço mais um ponto alto. Uma corrente de separação, laço, venho no próximo espaço, mais 2 pontos altos. Essa carreira aqui é a nossa carreira de número 20, tá? Essa daqui já é a nossa carreira de número 20.
E aí, aqui, ó, agora, nós vamos fazer somente carreira agora de 2 pontos altos com intervalo de uma correntinha, tá? De separação, porque pra gente manter o assentamento dessa nossa peça, tá? Então, nós iremos fazer essa carreira e mais 2 carreiras, contando com essa, 3 carreiras do mesmo jeito, que são 2 pontos altos com intervalo de uma correntinha. Aqui, ó, em cada espaço, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer essa e mais 2, tá? Do mesmo jeito, contando aí, no caso, vamos ficar com 3 carreiras de 2 pontos altos com intervalo de uma corrente. Então, eu vou fazer aqui as minhas 3 carreiras e volto na próxima, né, pra gente fazer a próxima carreira que vai ser diferente. Chegando aqui, meus amores, agora nós vamos vir aqui, ó, pro espaço. E vou subir a nossa última carreira com a cor crua, tá? Vou subir aqui 3 correntinhas. Laço meu fio, venho aqui dentro e vou fazer mais 2 pontos altos. Essa carreira aqui, nós vamos fazer uma correntinha mais fechadinha, tá vendo? Bem pequena. Por quê? Porque nessa brincadeira aqui que eu não preciso ficar trocando de agulha. Porque muita gente ensina vocês a fazerem tapete de sala para vocês, assim, modificarem, usarem 2 agulhas para poder produzir. Eu não vejo necessidade, porque às vezes você é iniciante e você só tem uma agulha, né? Então, se você tiver só aquela uma agulha, não tem como você também usar 2. Então, essa dica aqui é muito legal, ó, de você fazer a correntinha um pouco mais apertada, você fazer uma correntinha um pouco maior, que aí vocês vão começar a entender onde vocês podem apertar um pouco mais, folgar um pouco mais, para vocês realmente o acabamento da peça, a receita ficar legal, porque isso aí também conta, viu? Então, aqui, ó, nesse caso, em vez da gente fazer a correntinha maior, como eu ensinei em um momento aqui da aula, nós iremos fazer essa correntinha um pouco mais fechadinha, para essa carreira aqui ser uma carreira que não fique, né, com o espaçamento muito grande. Tá vendo aí como é que ela tá ficando, em comparação dos outros, ó? Dos outros que tá normal, ela ficou com um espaçamento mais pequeno, né? Mais fechado. Então, essa agora, nossa carreira, nós vamos fazer 3 pontos altos com uma corrente, com ela um pouco mais fechada, de separação, tá bom, amores? Então, aqui nós vamos seguir dessa maneira aqui por toda a nossa volta, tá? Por toda a nossa volta, nós vamos seguir dessa maneira. Chegando aqui o final dessa carreira, você pode cortar o fio, porque nós já vamos para a nossa carreira de número 24, que é a nossa última carreira para vir com o bico, isso mesmo. Então, eu vou dar continuidade aqui ao meu trabalho, chegando ao final eu venho pra gente com a cor beterraba, que já vai ser a nossa carreira, a última carreira de bloquinhos pra gente vir com o nosso bico. Então, eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês, a gente iniciarmos a nossa próxima carreira. Cheguei aqui, meus amores, olha, nossa última carreira, já cortei, né? Agora a gente vai vir com o barbante na cor beterraba, né? No caso aqui é a que eu tô usando. E nós iremos fazer mais uma carreira de bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo para prender o meu fio. Vou subir 1, 2 correntes, laço. Venho dentro do espaço e vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. Uma corrente de separação, bem apertada também, e nós vamos continuar, então, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos aqui por toda a nossa volta, com intervalo de uma corrente, aí você dá uma apertada aqui na corrente. Essa daqui é a minha última carreira, meu tapete já tá com 87 centímetros, ou é 89, eu esqueci, mas já tá com 80 e poucos centímetros, e aí, pra mim, tá ótimo, porque na hora que eu finalizar esse bico, o bico ainda tem mais 4 carreiras, tá? Então, vai dar uma aumentada bem maior. 82 centímetros, tá, gente? Que ficou aqui essa minha base, até aqui, ó, de uma ponta a outra, 82 de diâmetro. E aí, o que que acontece? Aqui, para você aumentar essa peça, você vai continuar seguindo, fazendo blocos de 3 pontos altos, com intervalo de uma corrente, e vai colocando no chão. Por quê? Às vezes, você tá fazendo e o seu ponto é um ponto menor que o meu, e você vai precisar aumentar essa peça. Então, pega essa dica aí. Essa daqui é a nossa carreira de número 24, a que nós vamos iniciar agora, tá? Então, você pode aumentar aqui, ó. Você vai fazer, ó,
blocos de 3 pontos altos. Aí faz 1, 2, 3, mais 4 carreiras. Então, aqui pra cima de 3 pontos altos com intervalo de uma corrente. Se você colocar no chão e ver que ele deu uma repuxada, que ele ficou apertado, ou que tá bom, e alguma coisa do tipo, você vai pela necessidade do seu ponto, porque daqui pra frente não tem como eu te ensinar uma receita certinha. Então, você vai trabalhar assim, ó, e vai colocando no chão. Fez uma carreira, coloca no chão. Os aumentos, eles são isso aqui. São 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E aí, após a carreira de aumento, a gente vem com carreira de 2 pontos altos. E aí, você vai vendo necessidade conforme você vai colocando no chão. Se precisa fazer mais carreiras de 2 pontos altos, se precisa já vir com a carreira de 3 pontos altos. Então, se tiver fechando, é porque precisa fazer aumento. Se tiver embabadando, é porque você precisa fazer diminuição. Então, esse daqui é uma diminuição. Esses lugares onde a gente fez 2 pontos altos é uma forma de diminuir e também dar um assentamento melhor na nossa peça. A partir do momento que a gente faz carreira de bloquinho de 3 pontos altos, aí sim a gente tá normalizando aí mais ou menos a receita da nossa peça. A partir do momento que a gente faz aqui, ó, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, é porque a gente tá fazendo aumento. Então, vai da necessidade aí da sua peça, tá, gente? Então, agora nós iremos fazer aqui 3 pontos altos com intervalo de uma correntinha de separação, tá? E você vai olhando aí se você quer fazer mais carreiras, se você quer antes do bico, né? Se você vai precisar fazer para ficar com mais centímetros, porque aqui o meu ficou com 82 até aqui, ó. Dessa parte até a outra parte aqui, o diâmetro da minha peça ficou 82. Contando com o tamanho do bico, aí a minha peça vai ficar maior, claro, né? Mas aí, ó, você vai fazendo a sua e vai medindo para ver aí o tamanho desejado do seu trabalho, tá bom? Então, faça aumentos quando você vê necessidade de aumento, se ele estiver fechando, se estiver emborcando. Agora, se estiver normal, você vai continuando fazendo carreiras de 3 pontos altos com intervalo de uma corrente, até chegar aí um momento, um tamanho que você queira aí da sua peça, tá? Então, agora eu vou fazer aqui, amores, 3 pontos altos com intervalo de uma corrente. A corrente você faz também um pouco apertada, para poder realmente dar um assentamento maravilhoso nessa peça. E na próxima eu já venho pra gente começar o nosso bico, porque essa aqui é a carreira de número 24. E aí, na próxima, a gente já vai fazer o nosso bico maravilhoso. Cheguei aqui, amores, ao final da minha carreira, né? Percorri aqui para o centro, porque nós iremos começar a fazer as argolinhas agora do nosso bico, tá bom? Aqui eu vou subir uma corrente para contar um ponto baixo e vou subir mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Contando com a uma do começo, 6, né? Agora aqui nós vamos pular ponto e espaço. Vamos pular 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto, aí a gente vem e fecha com ponto baixo. Entendeu? Vou subir aqui mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5. Venho no espaço e faço um ponto baixo. Então, nós iremos pular um espaço de 5 pontos. Mesmo contando com o espaço, aqui no espaço a gente conta como 1, porque é uma corrente. Entendeu? Então, agora nós vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pular 1, 2, 3, 4 e 5. Venho no 6º e fecho com ponto baixo. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5. Venho no espaço e fecho com ponto baixo. E assim nós vamos fazendo por todo o nosso trabalho, tá? Até chegar ali no final, ó, 3, 4 e 5. Vou pular 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui, ó, nesse ponto do meio e fecho com ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Venho no espaço e fecho com ponto baixo. E assim nós vamos dar continuidade aqui à nossa carreira de argolinhas até chegar ali no final pra gente vir com os nossos pontos altos dentro das nossas argolinhas. E aí sempre a gente vai pular 5 pontos altos aqui, tá? Se pra você a sua correntinha é muito fechadinha, muito apertada, você pode fazer de 6 a 7 correntes, tá? Vai dependendo aí da necessidade aí do seu tipo de ponto. Eu vou fazer aqui e volto pra gente dar continuidade à nossa aula. Cheguei aqui, amores, ao final da minha argolinha. Eu vou vir aqui na primeira correntinha que a gente subiu, ó, e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos dar continuidade aqui, gente. Vamos entrar aqui, ó, dentro da argola e fazer um ponto baixo. Ixi! E fazer um ponto baixo aqui, ó.
Aqui eu vou subir mais 2 correntes para totalizar um ponto alto. E dentro dessa argola aqui, nós vamos fazer um total de 10 pontos altos. Então, eu vou laçar aqui o meu fio e vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos aqui dentro da primeira argola. Fez os 10 pontos altos, nós vamos vir aqui, ó, na próxima argolinha e vamos fechar com ponto baixo. Fechamos aqui, agora nós vamos subir 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos vir na próxima argola e fechar com ponto baixo. Então, a gente sempre usa 3 argolas, por isso que a gente tem que contar. Uma sim, 2 não. Porque aqui, ó, em uma a gente fecha, na outra a gente faz outra argola pra gente vir pro próximo. Que no caso aqui, ó, é a outra argola, no caso a 4ª argola, tá? Então, por isso que a nossa soma pra fazer esse tipo de bico tem que ser de 3 em 3, pra dar certinho aqui na questão aqui do nosso bico, tá? Então, ó, laço a minha agulha agora, o meu fio. Venho aqui na próxima argolinha e aí sim nós vamos fazer mais 10 pontos altos. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nesses tapetes maiores, como esses tapetes de sala, é bom fazer 10 pontos altos porque se destaca mais, tá? Ana, mas meu ponto é bem mais apertado, faça 11, 12, tá? Que vai dar certinho porque as próximas carreiras não precisam de múltiplos, não. A única que a gente precisava de múltiplos mesmos eram as argolas. Agora, aqui dentro dessa argolinha, a quantidade de pontos que você quiser colocar, ótimo, vai dar certo, viu? Só cuida para não colocar demais para esse ponto não se sobrepor em cima do outro e não ficar embabadado. Aí você vai fazendo a mesma ideia que eu tô ensinando desde o início da peça. Fez uma carreira, coloca na superfície reta para você ver como é que tá ficando. Então, fechei aqui na próxima argola, vou subir 5 correntes. 4, 5. Venho na próxima argolinha e fecho com ponto baixo. Aqui, ó, vai ficando assim. Laço o meu fio, venho na próxima argolinha e aqui eu vou fazer 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Venho aqui, ó, na próxima argola, fecho com ponto baixo. Vou subir 5 correntes novamente. Se você vê necessidade de subir mais correntes, faça mais correntes. Vai pela necessidade aí a modificação do seu ponto. Venho na próxima argola, faço um ponto baixo. E assim nós vamos continuar fazendo dessa mesma forma por todo o nosso trabalho. Chegando aqui eu volto pra gente fechar e iniciar a nossa segunda carreira do nosso bico. Então vamos lá, meus amores. Aqui eu vou precisar fazer uma adaptação. Então aqui, ó, vou fechar a minha argola dentro dessa mesma argolinha aqui que eu fechei, aqui, ó, com ponto baixo, tá? E agora eu vou laçar o meu fio, trabalhar dentro dessa minha próxima argolinha, 10 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô fazendo rápido porque é somente fazer os 10 pontos altos para mostrar pra vocês essa adaptação, tá? E agora eu tenho aqui, ó, 3, 6, 7, 8... 9 e 10 pontos altos. Aqui, amores, eu vou fechar aqui, ó, dentro do ponto baixo. Vou fechar aqui dentro do ponto baixo, minha carreira aqui de 10 pontos. Vou subir só 4 correntes. Vou vir aqui, ó, dentro da mesma argola, fecho com ponto baixo. E agora eu vou contar aqui de baixo pra cima, 1, 2. Na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo, ficando assim a nossa adaptação, gente. Ó, maravilhosa. Então, vamos lá, amores. Vou iniciar aqui, ó, vou subir 3 correntinhas. Laço meu fio, venho aqui, ó, no mesmo espaço aqui, ó, no mesmo lugar onde a gente iniciou.
e vou fazer mais um ponto alto, ou seja, aqui nós estamos fazendo o nosso primeiro aumento da nossa carreira, tá? E agora nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, ó, por todo o nosso trabalho, tá? Então, ó, vem aqui em todos os pontos, nós iremos ficar aqui, ó, em vez de 10, nós vamos ficar com 12 pontos altos aqui nessa nossa voltinha, tá bom, meus amores? Então, ó, nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto no primeiro e no último ponto alto aqui onde a gente chegou, nós iremos fazer 2 pontos altos. Um no início, 2 no início e 2 no final. O restante é somente ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou vir aqui, ó. E aí, eu vou vir aqui no meio, na minha argolinha, e vou fechar com um ponto baixo. Laço meu fio, venho no próximo ponto aqui, ó, e faço um ponto alto. Laço o fio, venho no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto, que é o nosso aumento. E aí, eu venho, ó, ponto alto agora em cima de ponto alto, por todo aqui, ó, o meu trabalho, por todos os meus pontos, chegando no último ponto. Aí sim, ali, a gente vai fazer mais um aumento. Ana, tô fazendo assim, não tá dando certo, como é que eu faço? Se você vê a necessidade, você pode fazer mais um aumento no ponto do meio, tá? Se caso o teu ponto ficar aí muito longe, né, um lugar do outro, se por acaso precisar, aí você pode aumentar mais um aumento aí, pra poder ficar melhor pra você, tá? Mas aqui pra mim eu não vejo necessidade. Cheguei aqui no último, eu vou laçar e vou fazer 2 pontos altos aqui, ó, no mesmo ponto de base. E aí, agora eu venho aqui, ó, na argolinha e fecho com um ponto baixo, ficando assim, ó. Ficando assim o meu trabalho. Agora, eu vou fazer dessa mesma forma, gente, por toda a minha carreira, tá? Aqui a gente não usa nenhuma correntinha de separação. Então, eu já venho direto aqui no ponto, faço um ponto alto, laço, venho no primeiro e faço 2 pontos altos. E aí, nos outros, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. E no último, a gente faz também mais um aumento aqui, para poder ficar tudo certinho aqui o nosso bico, tá, amores? Então, eu vou produzir aqui a minha carreira e eu volto pra gente fazer a nossa última carreira do nosso trabalho. Graças a Deus que tá acabando, em nome de Jesus. Então, é um trabalho bem fácil, gente. Ele é bem simples. Se você quiser fazer outros modelos, é só você fazer essa base e mudar o bico. Que aí, qualquer bico que você modificar aqui vai ficar, né, um bico aí diferente, né, um modelo diferente. Então, aqui essa parte, ó, esse bico vai ficar desse jeitinho. Vou finalizar e venho pra gente fazer nossa última carreira. Finalizei aqui, meus amores, a minha carreira. Fechei com ponto baixíssimo, né, aqui, ó. Chegou aqui, faz o ponto baixo, fecha com ponto baixíssimo na terceira. Vou subir aqui, ó, 3 correntes. Vim aqui na minha terceira corrente, boto meu dedo aqui, ó, na segunda, tampando a segunda. E aí, eu vou subir mais 3 correntinhas. Mais 3 correntinhas aqui, ó. Peraí. Venho aqui, ó, na terceira e faço um ponto baixo pra fazer um picô. Laço o meu fio e agora nós vamos trabalhar, ó, em cima de cada ponto de base. Venho aqui, ó, nesse ponto próximo, vou subir 3 correntes. Venho aqui, ó, dentro do ponto, puxo a minha laçada e fecho com ponto baixo. Isso aqui é mais um picô. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. E aí, eu vou subir 1, 2 e 3. Venho aqui, ó, dentro do espaço, puxo aqui a laçada e fecho as duas com um ponto baixo, que aí vai fazer um picôzinho. Laço meu fio e vamos trabalhar dessa maneira aqui, ó, por toda a nossa voltinha aqui, amores. Para poder fazer aqui a finalização da nossa última carreira nesse nosso trabalho maravilhoso, gente. Esse bico aqui, ele é bem diferente, né? Porque os bicos quase russos, geralmente eles não são feitos assim, né? Com a segunda carreira com pontos fechados. Mas eu fiz esse tapete há um tempão atrás. Inclusive, se você quiser, corre lá no meu Instagram, que tem a foto dele. Eu fiz uma versão dele vermelho, com o barbante na cor crua, né? Assim como eu fiz agora, que eu tô ensinando a vocês, só que eu só mudei aqui para o beterraba. Mas também ficou maravilhoso, maravilhoso mesmo. Se eu lembrar, na hora da edição, eu vou deixar a foto aqui na tela para vocês, mas provavelmente eu não vou lembrar, que eu já me conheço. Então, eu vou fazendo aqui, ó, até chegar aqui embaixo para mostrar para vocês como nós iremos fazer a próxima parte. Aí, ó, chegou aqui, ó, faz ponto alto e faz as 3 correntes. Entra dentro aqui, ó, puxa
e fecha com ponto baixo, fazendo então picô. Olha o tanto que vai ficando maravilhoso esse bico. Laço, chega aqui no último ponto alto, ó, eu faço só um ponto alto. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo aqui? Bem aqui nesse ponto baixo e faço um ponto baixo também. Laço meu fio, venho aqui, ó, direto aqui no ponto alto, aqui a gente já vai fazer eles mais curtinhos assim mesmo, tá? E aí aqui, ó, faço um ponto alto, subo 3 correntes, venho aqui, ó, no espaço do ponto baixo com ponto alto e faço um ponto picô. Aí eu venho pro próximo ponto, ponto alto, e a gente vai seguindo desse jeitinho aqui, ó, até chegar no final do nosso trabalho. E aí, gente, esse bico fica maravilhoso. Ana, tô fazendo o bico e ele tá, como eu aumentei mais que o seu, ele não tá ficando assentadinho, ele tá querendo embabadar. Como é que eu faço? Pula o primeiro ponto e pula o último ponto. Se tiver com muito ponto aí pra você, tá? Mas aqui pra mim, ó, pra vocês verem, fica maravilhoso. Desse jeitinho que eu tô ensinando a vocês. Se caso precisar fazer, né, essa adaptação, você pula o primeiro e vai já direto pro segundo, que não tem problema nenhum. Ou você pega e pula o último, né? Que aí dá super certo, tá, gente? Então, crochê, às vezes, quando a gente vai fazer, né, uma receita, a gente precisa ficar bem de olho, porque às vezes, por conta da atenção da pessoa, por conta da maneira com a qual a pessoa tá ensinando ali, aquela receita dá certo para a pessoa que tá ensinando. Se você for reproduzir qualquer receita, por mais que os nossos materiais sejam os mesmos, o resultado não será. Às vezes, essa aula aqui, ó, com a mesma quantidade de carreiras que eu estou fazendo, vai dar super certo para muita gente, ficar com o tamanho mais ou menos parecido, e pode ser que para muita gente vai ficar maior do que o meu, e para muitas outras pessoas pode ser que fique menor do que o meu. E tá tudo bem. Por que acontece isso? É porque a receita tá errada? Não. É porque a nossa tensão de ponto não é igual, gente. De ninguém é igual, tá? Mas pode ser que tenham pessoas que tenham a tensão de pontos mais parecida com a minha, mesmo trabalhando com barbante 6, e tem gente que trabalha com barbante 8 que não tem a tensão de ponto parecida com a minha, e acaba que o material que eu tô... a aula que eu tô ensinando, às vezes, para quem trabalha até com o número 8, pode ser que não bata, que tenha que aumentar ou que diminuir, né? E assim sucessivamente. Então, observem bem o tamanho da peça de vocês, para que vocês façam aí da maneira e adaptem do jeito que vocês quiserem. A adaptação depende, gente. Não tem como eu ensinar uma adaptação que seja universal para você usar em todos os tapetes e tal. Às vezes tem gente que vai precisar adaptar na base, tem gente que vai ter que adaptar no bico e assim sucessivamente. Entende? Então, dependendo da necessidade de onde você tenha que adaptar, aí sim você vai saber o que fazer, se é para mais ou se é para menos. A adaptação é tipo uma conta que a gente vai fazendo que ali no final não deu certo, mas se você fizer de outro jeito a receita não dá certo, sabe? E aí a gente chama de adaptação. Então, eu geralmente não faço assim, mas quando precisa eu faço sim uma adaptação, igual nós fizemos no bico, para poder dar certinho ali aquele modelo. E olha aqui, gente, como é que tá ficando maravilhoso aqui esse bico. Então, eu vou seguir desse jeito e já volto aqui com o resultado final do nosso tapete maravilhoso. Chegando aqui ao final, meus amores, eu não poderia deixar de vir aqui ensinar para vocês como eu faço aqui para finalizar a minha peça, né? Venho aqui no ponto baixo, e aí eu fecho com ponto baixíssimo, tá? E venho aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima aqui, ó, onde a gente iniciou, e faço uma corrente. Corto o meu fio, e agora nós vamos arrematar essa peça lá pra parte de trás, tá? Então, eu vou virar aqui o meu trabalho. Vou virar aqui o meu trabalho pro lado avesso, né? As costas viradas para mim. E aí, eu vou passar esse fio aqui por trás, ó. Por trás desses pontos aqui, ó. De uma maneira que eu puxe para cá. E aqui na frente não apareça aqui. Vai ter um arremate aqui, tá? Então, puxa aqui. Devagar também, né? Não é pra arregaçar o bicho, não. Aí, eu vou abrir aqui, ó, meu barbante ao meio. Como ele é um barbante 8, vai 4 perninhas para um lado e 4 pro outro. Passa uma perninha para um lado e outra pro outro. E agora eu vou dar um nozinho. Agora, eu vou vir passar aqui, ó, por trás de outro ponto. E aí, sim, eu vou dar outro nozinho.
E agora, bem firme, eu venho e corto aqui, ó, rente ao nó. Certinho, amores, ó. E tá finalizado aqui o nosso arremate aqui do final da nossa peça. Agora vamos para o take final desse nosso trabalho maravilhoso. Resultado final, meus amores, desse tapetão maravilhoso. Gente, ficou muito lindo. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. E a sugestão de venda dele, gente, é de R$190 que eu vou vender no meu ateliê, porque eu gastei 907 gramas. Fiz a minha continha aqui, dá R$29,90, tá? Mas vocês podem vender 200 e o preço que vocês quiserem. E, claro, aumentando essa peça, o valor muda, né, gente? Então é isso, beijão e tchau, tchau.